A paz do Senhor, prezados irmãos e ouvintes, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amados irmãos, eu quero falar a respeito um pouquinho sobre o princípio das dores e também sobre o anticristo, a grande tribulação, o arrebatamento, a grande tribulação e a volta de Jesus, a segunda volta de Jesus. Amém? Porque, amados irmãos, a gente tem que ter uma responsabilidade de pregar o que está na palavra. O que passar da palavra e não tiver base bíblica, temos que tomar cuidado. O apóstolo Paulo, ele orienta e ele diz, mesmo que apareceu um anjo pregando outro evangelho, que nós não creiamos nesse evangelho, para ter anátemas, É um evangelho maldito, porque não é o verdadeiro. Muitos dizem que nós já estamos no Apocalipse. É antibíblico, não está na Bíblia isso aí. Outros dizem que nós estamos vivendo já no milênio já. Estamos vivendo o milênio. É antibíblico, não está também confirmado na Bíblia. Outros dizem que o anticristo já apareceu para um ali e não apareceu para outro aqui. Também não tem base bíblica. Porque quando o anticristo aparecer, amados irmãos, ele vai ser o governo único mundial, como nunca houve. Ele sozinho vai comandar o mundo, tendo, é lógico, os aliados dele, mas ele vai ser o cabeça, com toda a eficácia de Satanás, como o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses. Então, eu quero começar aqui dizendo aos irmãos, biblicamente, que nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós não estamos no milênio, não estamos dentro da grande tribulação, não estamos vivendo o apocalipse já. O anticristo não apareceu para um ali e para outro ainda não. E eu vou mostrar dentro da Bíblia para os irmãos. O que nós estamos vivendo e cada dia está acontecendo na face da terra é o que Jesus falou em Mateus 24. Princípio das dores. Jesus alertou os discípulos sobre os princípios das dores. Olha o que diz em Mateus capítulo 24, versículos 6, 7 e 8. É o que nós estamos vivendo nesse tempo. Olha só. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por que não é o fim, amados irmãos? Porque tem tudo ainda para ir acontecendo. Então nós estamos ainda no princípio das dores. Olha no versículo 7 do capítulo 24. Portanto, se levantarão nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Não está acontecendo tudo isso aí nos nossos dias? Então isso é Bíblia, o que nós estamos vivendo é isso. É o que Jesus falou para os discípulos. Versículo 8. Mas todas estas coisas são princípio de dores. Jesus falou, isso vai ser paulatinamente princípio das dores. Aí ele vai dizer aqui também, no versículo 12, olha o que Jesus vai dizer no versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então Jesus fala do princípio das dores. Depois Jesus vai falar aqui da apostasia, Da apostasia, do esfriamento do amor. Que a apostasia já veio, mas ela está engrossando a cada dia mais ainda. E aí Jesus vai falar também do anticristo, que vai vir, Que é um sinal muito forte para o arrebatamento. O arrebatamento não se dá antes, amado irmão.
do anticristo chegar. Os irmãos de Coríntios também estava tudo confuso. O apóstolo Paulo falou: não será assim. Antes que venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o anticristo. Entendeu? Então todo olho, quem estiver vivo, que ainda não partiu com o Senhor, vai ver o anticristo. Está entendendo? E aí Jesus vai falar do anticristo aqui no versículo 15. Ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então aqui Jesus estava falando da desolação, da abominação do anticristo, né? Observe que Jesus fala do princípio das dores e que ainda não é o fim. Depois ele vai falar da apostasia e depois ele vai falar do anticristo e ele vai lembrar o que falou Daniel. Jesus a lembra, ó, e o que falou Daniel. E aí a gente vai dar um pulinho para Daniel no capítulo 9. No capítulo 9, versículo 27, vai estar o que Jesus falou de Daniel. Olha só, falando do anticristo. E ele confirmará aliança com muitos. Falando do anticristo, ele vai fazer aliança com muitos quando ele vier. Por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Essa semana aqui é profética, é 7 anos. É os 7 anos da grande tribulação. Mas no meio da semana, que é os 3 anos e meio, 42 meses, ele quebrará a aliança e fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a ala das abominações. Virá o assolador, que é o anticristo, isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui Jesus fala, o Daniel fala do anticristo, fala que ele vai governar os 7 anos, semana profeta 7 anos, mas no meio da semana, que é 3 anos e meio, ele vai quebrar aliança com muitos. Ele vai assentar no templo que vai ser construído em Jerusalém. Se os irmãos pesquisarem aí, os irmãos já vai ver lá as novilhas escolhidas que estão lá para fazer os sacrifícios. Vai estar lá os candelabros, vai estar lá os sacerdotes, levitas. Já tem muita coisa já para começar a construir. Só não construiu ainda, porque tem que ser tudo no tempo certo, determinado por Deus. E depois ele será destruído com um sopro, quando Jesus vier na segunda vinda. Então, para tirar as dúvidas dos irmãos, nós estamos vivendo o princípio das dores. A apostasia já veio. Jesus fala aqui da apostasia, mas ela tem que engrossar mais um pouco. E o apóstolo Paulo fala que depois da apostasia apareceria o anticristo. Então, esse princípio das dores ainda vai caminhar mais um pouco. Por isso que nós não podemos adiantar a escritura. Tudo tempo determinado por Deus. Esse tempo que Jesus falou para os discípulos, o princípio das dores e ainda não é o fim, ele vai caminhando mais um pouco. Os irmãos estão vendo aí guerra, terremoto, pestilência, enchente, é isso aí que Jesus falou. E o segundo passo, que é apostasia, que já veio, mas ela vai engrossar mais um pouco. O terceiro passo é o anticristo aparecer. Depois que o anticristo aparecer, aí qualquer momento o Espírito Santo sai com a igreja da terra. Eu vou mostrar para os irmãos aqui em 2 Tessalonicenses que os irmãos de Corinto estavam também confusos, como muitos estão. E o apóstolo Paulo falou: não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, o anticristo, para depois se dar o arrebatamento. Porque tem muitos dizendo que o arrebatamento pode ser qualquer hora, qualquer momento. É uma força de expressão, o arrebatamento vem vindo aí. É uma força de expressão, Jesus Cristo está voltando. Jesus falou que estava voltando lá 2000 anos atrás. Aí muitos não entendem, falam: mas por que ele não voltou? Então é mentira? Não, é porque ele vai lembrando: olha, estou voltando, olha, estou voltando.
Quando ele dá um sonho, uma revelação para a pessoa que ele está voltando e a pessoa conta, não é mentira. Jesus sempre alertando, olha, vai vigiando, estou voltando. No tempo certo estou voltando. Mas se eu falar que Jesus volta hoje, não estou dentro da Bíblia. Se eu falar que o arrebatamento pode se dar a qualquer momento, eu estou fora da Bíblia. Porque o apóstolo Paulo fala que não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Então eu estaria contra a palavra de Deus. Entendeu? E ainda nós estamos vivendo o princípio da dores, ainda não é o fim, como falou Jesus. Olha aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, os irmãos estavam confusos, olha que o apóstolo Paulo vai falar. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por espírito, epístola, como se o dia do Senhor de Cristo estivesse já perto. Então o apóstolo Paulo falou para os irmãos coríntios que não era para eles preocupar, porque estava confuso, achando até que Jesus já tinha vindo, né? Para eles não ficar preocupado e não perturbar, quer por espírito, né? A pessoa fala, Deus me revelou uma coisa que não está na Bíblia, vigia, porque o diabo também dá revelação falsa. Quer por espírito, quer por palavra. A pessoa fala, mas não está na palavra, não adianta. Deus falou comigo, mas não tem base bíblica, então vigia. Quer por epístola, tanto escrito, né? Por escrito também não era para eles crer, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Por que, amados irmãos, nós não podemos adiantar? Porque tem que cumprir tudo. Olha no versículo 3 agora. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Olha só. Porque não será assim, sem que antes venha apostasia. Então a apostasia tem que vir, ela já veio, mas ela tem que engrossar mais. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então não será assim antes que venha a apostasia e antes que se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo. Olha que nós estamos dentro da Bíblia, então vai batendo. Princípio das dores, apostasia, a chegada do anticristo. Aí sim, depois que o anticristo se revelar, a qualquer momento, também não marca o tempo, o Espírito Santo pode sair como a igreja da terra. Aí a gente não sabe o tempo. Mas alguém pode falar, irmão Paulo, mas aí nós estamos na grande tribulação. Mas só que essa grande tribulação, ela vai esquentar depois dos 3 anos e meio. Onde nós lemos em Daniel 9:27, que no meio da semana ele quebra aliança com muitos. Ali vai esquentar. Por quê? Depois dos 3 anos, nos primeiros 3 anos e meio, ele vai dizer que ele é Jesus. Para enganar os judeus. Os judeus vão ser enganados achando que é Jesus. Porque os judeus não acreditam que Jesus já veio. E eles vão receber o anticristo achando que é Jesus. Então o anticristo vem com, como diz, falsa paz, o cavaleiro do cavalo branco, a falsa paz. Para enganar, nos 3 anos e meio ele vai enganar, dizendo que é Jesus, dando de bonzinho. Então por isso que não vai ser, ele não vai chegar já atacando o povo. Você está entendendo? Depois que a igreja está aqui ainda. Mas os 3 anos meio que quebra a aliança, ele vai assentar no templo, e já vai estar construído lá em Jerusalém. Ele vai dizer para os judeus, eu não sou Jesus, eu sou Deus. E vai querer ser adorado. Como está tudo aqui em 2 Tessalonicenses, não é da minha mente. Pode ler aí no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Os irmãos vão ver, não vou ler tudo aqui porque fica grande. Então aqui o apóstolo Paulo